gente! E aí, como estão? Pessoal, o nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar sobre legislação urbanística e ambiental, tá? É, eu gostaria de saber se vocês, como vocês estão se sentindo em relação às aulas, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? Para às vezes ver se vocês gostam mais, tá? Porque eu tô sentindo que tem pouca participação no fórum, então eu queria que vocês falassem aí, podem mandar um e-mail, alguma coisa, né? Pra gente melhorar as nossas aulas, tá bom? Então, aqui, gente, a parte de legislação, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão urbana, tá? Então, a gente teve, num período, uma reforma urbana. Então, o que que seria isso, né? Até a Constituição de 1988, a gente não tinha nada na legislação do Brasil que falasse sobre o urbano, sobre os direitos que as pessoas têm à cidade, tá? Então, começaram a ter reivindicações das pessoas, porque até então a maioria das pessoas moravam no campo, né? E aí as pessoas passaram a morar na cidade. E aí a cidade não tinha infraestrutura para todas as pessoas que moravam lá. E aí a gente teve então os cortiços, né? Que depois foram surgindo as favelas. Então locais totalmente sem infraestrutura. E aí a gente teve reivindicações tanto populares como dos arquitetos e engenheiros. E aí na Constituição de 1988 a gente tem um capítulo e nesse capítulo a gente tem dois artigos que falam sobre política urbana. Então, são os artigos 182 e 183. A gente falou um pouquinho disso na aula passada. O artigo 182, ele estabelece que a política de desenvolvimento urbano, ele deve ser feito pelo poder público municipal, ou seja, né, pela prefeitura. E esse artigo, ele tem o objetivo de ordenar o desenvolvimento, né, das nossas cidades. Então, que os seus habitantes tenham um bem-estar nessa cidade, né? E o instrumento básico para isso é chamado de plano diretor, e ele deve ser desenvolvido pelo município. E o artigo 183, ele diz que toda pessoa que possuir como sua uma área urbana que tenha até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição do seu dono, utilizando esse local para sua moradia ou da sua família, ele pode adquirir o domínio dessa propriedade desde que ele não tenha outro imóvel no seu nome. Então, a nossa Constituição de 88, ela tem esses dois capítulos, esses dois parágrafos ali, né? É, e aí a gente tem o Estatuto da Cidade, que vem para regulamentar aquilo que está escrito na Constituição. Então, tudo o que está escrito na Constituição, ele tem uma lei que é feita depois para regulamentar aquilo que está escrito na Constituição. Então, no caso aqui, o Estatuto da Cidade ele vem para regulamentar aquilo que está no capítulo de política urbana, tá? Nesses dois artigos que a gente viu. Então, ele vai regulamentar o uso da propriedade urbana, sempre pensando no interesse coletivo, na segurança e no bem-estar dos cidadãos, para que a gente tenha um equilíbrio ambiental. Então, o Estatuto da Cidade, ele é o nosso instrumento básico para nortear as ações que vão acontecer em um município. E esse estatuto ele atribui que o município ele deve implementar os seus planos diretores participativos, tá? Isso quer dizer o quê? Que a prefeitura ela é obrigada a fazer audiências, consultas públicas e que a população participe das decisões do plano diretor. Então, a nossa legislação urbana ela é composta por diversas leis, como vocês podem ver aí, tá? Eu não vou ficar citando todas elas, depois vocês dão uma lidinha, porque o nosso objetivo aqui nessa aula é falar do plano diretor. Tá? Então, a gente tem essa lei, é uma das leis, né, que a gente tem na cidade, e mais todas essas que vocês estão vendo aí,
tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, o plano diretor, ele é a peça básica para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, ele que diz como que o que está no estatuto vai ser aplicado no nosso município. E ele vai organizar como a nossa cidade vai crescer, como que ela vai funcionar, tá? É um planejamento do futuro dessa cidade. Ele vai dizer qual vai ser o melhor uso para cada propriedade, então onde vai ser residencial, onde vai ser indústria, onde vai ser comércio, sempre respeitando a particularidade da população. Então, para a gente desenvolver um plano diretor, o primeiro passo é a gente conseguir identificar a realidade do nosso município, né? Então, quais os problemas que esse município tem, quais as potencialidades dele. Isso deve ser feito tanto pela visão do morador, como também pela leitura técnica do profissional, né? O arquiteto, né? O plano diretor ele é desenvolvido por vários profissionais juntos. E aí, a partir da identificação dessa realidade, são definidos objetivos, ações, metas para corrigir aquilo que está errado, né? E melhorar a qualidade de vida dos moradores daquele município. E essas diretrizes que são colocadas no plano diretor, elas não podem ser uma lista de boas intenções, elas precisam refletir a realidade daquela cidade. Então, o plano diretor ele vai ser revisto a cada 10 anos, porque as coisas vão mudando, né? E ele tem sempre que ser reajustado à realidade do município, beleza? Então, aqui só para a gente definir o que é o plano diretor. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre quais os instrumentos do Estatuto da Cidade que a gente pode utilizar no nosso plano diretor, tá bom? Então, até o próximo vídeo.